Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Então vamos lá para a nossa unidade de número 7. Essa aula aí é um pouco mais teórica, então eu preparei uma apresentação para a gente ir seguindo passo a passo, tá? Então eu vou ficar olhando um pouco mais para frente, porque eu estou olhando aqui o meu monitor, mas eu estou com vocês, tá? Então vamos lá, unidade 7 a gente vai conversar sobre estabilizadores, no breaks e transformadores, tá? Que é uma parte aí mais de segurança na questão de manutenção de computadores. E para a gente entender um pouco como que a energia elétrica, né, ela vai alimentar a nossa fonte, como que essa alimentação vai ser feita e gerada pela placa-mãe e afins. Vamos lá, unidade 7. O primeiro dos itens, né, que eu coloquei para que a gente possa estudar é o estabilizador. Muitos de vocês, né, já tiveram, né, algum contato com o estabilizador, né? Ele é muito importante porque ele faz a parte da estabilização elétrica que vem da nossa rua para nossa casa, né? E deixa a tensão estabilizada para que os nossos equipamentos eletrônicos não sofram, né, não sofram alteração aí no meio desse processo, tá? Então o que é? Ele é um equipamento eletrônico, né, que tem a função de proteger aparelhos eletrônicos, como eu falei. Então muita gente associa o estabilizador simplesmente ao computador, né, mas na verdade o estabilizador ele pode proteger outros equipamentos eletrônicos, como televisão, né, geladeiras, enfim, vários tipos de dispositivos eletrônicos, tá? E aí ele protege do quê? Da variação da tensão, né, que a gente recebe na nossa rede elétrica externa. E o que é rede elétrica externa? É aquela rede elétrica, né, aquele fornecimento de energia que vem da rua para fora, ou seja, aquela corrente contínua, né, que vem da rua para a nossa casa, tá? E aí como que funciona, né? Os estabilizadores, como proteção, ali uma das proteções que ele tem é o fusível, né? Que é um equipamento, né, um dispositivo bem pequenininho assim, parece uma pequena lâmpada com um fiozinho, onde por ali, né, passa a energia. E se acontecer algum tipo de problema, esse fusível ele é estourado, ou seja, ele protege os equipamentos, digamos, se sacrificando, né? Ele se sacrifica pelo resto das coisas. Então, nós temos a corrente elétrica, ela passa ali naquele fio, a partir do momento que há uma variação, ele é o primeiro a estourar. E aí a corrente que passaria e danificaria os equipamentos não passa mais, tá? Ele também tem uma chave seletora, né, de tensão de rede e as tomadas para ligar o aparelho. O que é essa chave de seleção? Nem todos os estabilizadores, é importante afirmar aqui, eles vão ter chave seletora, tá? Muitos eles já vêm com uma tensão de entrada 220 ou 110, depende muito do equipamento, então você tem que ficar atento às especificações do produto. E as tensões de saída, tá? Então fiquem atentos, nem todos têm chave seletora, principalmente os de hoje em dia. Os de hoje em dia é mais difícil você encontrar com chave seletora, geralmente ele vem com ou ele é bivolt automático, 110 220, ou a tensão de entrada dele é 110 ou 220, então tome cuidado com isso, tá? E as tomadas para ligar os aparelhos, né? Você vai ligar ele na rede elétrica externa e os aparelhos você vai ligar no estabilizador, né? Através das tomadas do estabilizador, tá? As tomadas que ficam na parte de trás, geralmente, tá? E é de se esperar que, como eu falei, eles nivelem a tensão elétrica, tá? Então, como a gente tem, como conversamos já, uma rede externa, ou seja, ela vem da rua para nós, pode ser que há uma variação, exista uma variação e o estabilizador está ali para manter essa estabilização elétrica, ok? Então vamos para o próximo. O próximo é os no breaks, os famosos UPS, né? E o que é? Ele é uma fonte de alimentação ininterrupta, na tradução direta, assim, né? Mas ele nada mais é do que o próprio estabilizador que eu já expliquei. O próprio estabilizador ele tem a função de estabilização de energia, mas ele tem um plus aí, né? Uma cerejinha no bolo. Ele também tem... e aí a gente vai para o próximo, vamos colocar aqui o próximo, como que ele funciona. Ele tem uma alimentação secundária. Lembra que a gente falou da alimentação primária? Ou seja, é aquela alimentação que vem da rua para nós, né? Então, se eu estou gravando esse vídeo, provavelmente é graças a uma rede primária, né? Então vem energia elétrica da rua do poste para nós,
e aí está fornecendo energia para meus equipamentos necessários, o microfone, o computador, o monitor, a própria câmera. Então essa é a rede primária. Os no-breaks, além de estabilizarem a energia, ter uma função de estabilizador, eles também têm um plus que é a rede secundária, ou seja, ele se utiliza da rede primária para carregar uma bateria interna para ter uma alimentação secundária. Então, ou seja, se eu tivesse um no-break, que não é o caso aqui nesse momento, e a luz caísse agora, nesse exato momento, a rede primária estaria alimentando, enquanto a rede primária estaria alimentando a bateria enquanto a rede primária estava funcionando. Então, se cai a energia, eu tenho uma rede elétrica secundária, que é a bateria, tá? A partir daí, dependendo do fabricante, da marca, você vai ter aí de 30 a X horas de duração até a rede elétrica voltar. E você pode fazer o quê? Salvar seus arquivos, fazer uma manutenção até a rede elétrica primária voltar. Então, é um mecanismo de prevenção muito legal os no-breaks, tá? Então é por isso que é de brutal necessidade que os no-breaks eles sejam instalados onde tem servidores, né? Porque os servidores geralmente eles não podem parar, então até que a rede primária seja restabelecida, os no-breaks ali, através das suas baterias, vão segurando aí a energia, né? Para que você possa fazer as alterações devidas até a energia primária da rua voltar, tá bom? Então vamos para o próximo. Agora vamos falar sobre os transformadores, né? E o que são, né? São dispositivos usados para baixar ou aumentar as tensões, né? E a corrente elétrica, tá? E aí a gente tem alguns deles aí. Primeiro vamos falar como que eles funcionam. Os transformadores consistem em dois enrolamentos de fio primário e secundário, envolvidos em um núcleo metálico, tá? A passagem de uma corrente elétrica alternada no enrolamento primário induz a formação de uma corrente elétrica alternada no enrolamento secundário, tá? Então, como a gente conversou, né? Vem aquela corrente alternada, aquela corrente que vem, né, do poste para nós. Então, os transformadores ele tem essa função de, né, criar uma formação de corrente elétrica no enrolamento secundário, tá? E aí a gente tem alguns tipos que é o que eu ia falar, já ia antecipar os slides. A gente tem o transformador de corrente, tá? Que a sua principal finalidade é de baixar a intensidade da corrente elétrica a fim de transmiti-las para a rede de transmissão ou para dispositivos que não suportem correntes elétricas altas. Isso acontece muito como filtro para a energia que vem de uma grande quantidade de energia para nossa casa, né? As nossas casas elas suportam no máximo 110, 220 volts, é os que os equipamentos comportam, né? E aí a gente tem um transformador de potencial, né? O comum e mais típico de transformador pode abaixar ou aumentar o potencial elétrico de acordo com a demanda e com o número de enrolamentos na bobina primária e secundária. Esses tipos de transformadores, aí esse primeiro de corrente você pode até ver na sua casa, né? Em casas antigas principalmente, quando os equipamentos lá antigos não vinham com o 220 e quando você comprava, né, uma geladeira, algum dispositivo, ele já vinha em 220, o que teria que ter? Esse transformador de corrente. Então ele transformaria o 110 em 220, ele faria uma alteração de intensidade e você conseguiria utilizar o aparelho. O transformador de potencial, eles já são mais difíceis de a gente encontrar, né? Geralmente eles são externos, em ruas, né? E a gente não consegue vê-los, assim como os transformadores de distribuição também. Se vocês olharem e analisarem a imagem, vocês podem ter visto muitos desses tipos de transformadores de distribuição nos postes, tá? Ele está presente nas centrais de distribuições das usinas elétricas e é responsável por distribuir a corrente elétrica para diferentes tipos de consumidores por meio das linhas de transmissão. Então, esse tipo de transformador de distribuição ele é, claro, de grande porte para alimentar várias residências, tá? E por último, a gente tem o transformador de força, que ele opera em altíssimos níveis de potencial elétrico e corrente elétrica, né? É usado na geração de energia elétrica, mas também em aplicações que requeiram muita potência elétrica, como fornos industriais e fornos de indução. Então, se a sua corrente ela não tem, né, força suficiente para aguentar seu dispositivo, você vai precisar de um transformador de força. Os exemplos como, né, fornos industriais e fornos de indução, né, são tipos de equipamentos que necessitam de uma capacidade elétrica elevada, ok? Então,
a nossa unidade 7, a gente termina por aqui. Como eu falei, ela vai ser ela é uma unidade muito teórica, assim. A gente não vai ter muita prática, como a gente teve em manutenção preventiva, né? Montagem, mas é extremamente necessário e nos vemos na próxima aula.